Se você quer aprender a dominar o Scrum dentro do Bitrix 24, fica comigo nessa aula que eu vou te ensinar passo a passo como configurar e a gente entender na prática como é que tudo isso funciona. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, eu vou deixar aqui nos comentários um formulário. Preenche lá suas informações, entre em contato comigo que vai ser um prazer te ajudar. Para criar o Scrum dentro do Bitrix é bem simples. A gente vai entrar no módulo de tarefas e projetos e dentro dele já tem aqui o Scrum, tá? Clica aqui em criar, ele já vai abrir o criador. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir um nome para esse Scrum. Vou colocar aqui de teste mesmo. Aqui embaixo você pode definir o tema, o visual, você pode alterar posteriormente também, o ícone que vai ter esse Scrum. E aqui embaixo está o mais importante, tá? Alguns parâmetros que a gente vai estar alimentando dentro do nosso Scrum. Primeira coisa, a definição de uma data, tá? Todo projeto ou Scrum, ele tem que ter uma data de início e uma data de fim. Aqui a gente vai definir, então, que vai ser dia 8 e o fim do meu teste que vai ser dia 22. Quando chegar no dia 22, ele vai arquivar esse Scrum para não ficar mais visível, tá? Mas você pode ir lá desarquivar sem nenhum tipo de problema também. A duração das sprints aqui está de 2 semanas. Quem que vai ser o responsável, o Scrum Master, né, que vai gerenciar esse grupo aqui, pode ser o criado por, que sou eu que estou criando, ou a gente pode definir que vai ser o Scrum Master, mais para frente a gente vai definir ele. E aqui embaixo uma palavra-chave, é uma tag, tá? Só para te ajudar a filtrar depois aí nos diversos grupos que você vai ter de Scrum. Aqui embaixo eu vou desativar essas coisas aqui, ó, e eu vou deixar somente as tarefas e o calendário, tá? Pode ver que nem tem como desmarcar esses dois, que é com base no calendário que o Scrum vai funcionar, tá bom? Vamos dar aqui um próximo. Ele vai pedir se você quer deixar ele público, privado ou oculto. Eu vou deixar público esse aqui mesmo. E aqui o mais importante, tá? O proprietário do grupo sou eu que estou criando esse grupo aqui. O Scrum Master é aquela pessoa que vai ser responsável para entender ali toda a dinâmica de todas as tarefas do projeto, designar ali as tarefas de um backlog para dentro de uma sprint para as pessoas envolvidas, tá? Essa é a pessoa de maior importância dentro deste grupo aqui. Vamos colocar aqui que é o Gabriel também. A equipe de desenvolvimento e as partes interessadas. Equipe de desenvolvimento são de fato as pessoas que vão estar atuando ali dentro da sprint, tá? E as partes interessadas são aquelas pessoas que vão ficar como observadoras, ou seja, elas não têm ações ali em cima das tarefas, elas só vão ficar somente observando. Vamos colocar aqui que o Gabriel também vai ser o participante que vai executar essas tarefas. Clica ali embaixo em próximo e legal, a gente já tem aqui criado o nosso Scrum. Antes mesmo de criar as tarefas dentro do Scrum, a gente precisa utilizar um recurso chamado de reuniões. É onde o Scrum Master vai se envolver ali com os envolvidos no projeto para discutir quais são os objetivos e quais são as tarefas que a gente vai colocar aqui dentro do Scrum. Clicando aqui em cima em bate-papos e reuniões, o Bitrix já traz uma sugestão de 4 tipos de reuniões, né? O Scrum diário, o planejamento da sprint, a revisão da sprint e a retrospectiva da sprint. São só sugestões e atalhos que quando você clica nele, ele já direciona você para o calendário e você pode estar alterando também sem nenhum tipo de problema, tá? É aqui onde o Scrum Master vai definir as rotinas, né, as reuniões que vai ter ao longo do projeto e vai envolver aqui os participantes para estar participando dessa reunião e entender a importância da definição dessas tarefas, tá? Ou você pode também vir direto aqui, ó, em calendário. Ele também vai abrir a visão de calendário. Você clica ali em cima em criar, vai criar um evento normalmente e as pessoas envolvidas vão receber lá a notificação que estão participando desses eventos. Os epics aqui dentro do Bitrix 24 são basicamente os objetivos que a gente vai ter, tá? Dentro desses epics a gente vai inserir posteriormente as tarefas para agrupar, então, diversas tarefas para alcançar um determinado objetivo. Então, sempre que pensar em epic, pense em objetivo que é bem fácil de compreender. Para criar um epic, você pode clicar direto aqui, ó, em epic, e ele já vai surgir essa telinha para você criar. Vamos colocar aqui o teste 1. Você pode definir uma cor e isso aqui vai te ajudar a visualizar posteriormente dentro das tarefas, né, de forma visual, qual é o epic daquela tarefa. Vamos deixar ali um roxinho. Vamos dar um salvar. Você pode adicionar ali arquivo e algumas informações também para detalhar um pouco mais os objetivos, tá? Ou você pode clicar lá em cima, ó, aqui, ó, em itens do Scrum. Aqui em Epics dá um abrir, né? Porque a gente já criou um Epic agora, eu posso criar um novo Epic e você pode ir criando quantos objetivos você quiser.
Então, pensando num projeto como um todo, ele vai ter um objetivo macro, né, o objetivo final desse projeto, mas ao longo dele tem diversos objetivos que a gente precisa estar alcançando. E para alcançar esse objetivo, quais são as tarefas que eu preciso executar para que esse app, que esse objetivo seja concluído com sucesso? O backlog dentro do Scrum é um conjunto de tarefas que serão executadas ao longo de todo o projeto, tá? E como vai ter diversas tarefas aqui dentro do backlog, a gente precisa organizar essas informações, essas tarefas, para que de fato a gente consiga trabalhar de forma ágil, para isso que serve o Scrum, tá? Dentro do backlog, a gente pode clicar aqui direto no mais tarefa para criar uma tarefa de forma rápida. Lembrando que se você criar por aqui, você vai ser obrigado normalmente a abrir essa tarefa para definir mais informações, né? Que eu só estou definindo o título dessa tarefa, então depois você vai ter que clicar nela para abrir e parametrizar com todas as informações e pessoas envolvidas, tá? Ou você pode clicar direto aqui em cima em criar, ele também vai criar a tarefa e aí vai salvar, vai aparecer aqui no backlog. O backlog é um repositório, então, de tarefas, onde vai ter todas as tarefas ao longo do projeto. O que a gente precisa fazer aqui para ajudar bastante nessa definição é vincular essa tarefa dentro do Epic, né? Que são os objetivos. Então, eu quero que essa teste 1, por exemplo, seja vinculada ao Epic 1, que é o teste 1, e o teste 2 seja vinculado ao Epic 2. Então, eu clico aqui ó, na parte branca mesmo, ele vai abrir essa guia. E aqui no finalzinho, em Epic, adicionar Epic, eu defino qual Epic que eu quero. Se você tiver vários objetivos aqui, é só você digitar ali e filtrar para aparecer ele para você, tá? Marca aqui ó, o teste 1, então ele já marcou que o teste 1 é relacionado a essa tarefa, ou seja, o objetivo teste 1 está vinculado a essa tarefa. E essa de cima, a mesma coisa. Vou lá no Epic, clico nela, clico aqui no teste 2 e ele já vinculou os objetivos, o Epic, a essas tarefas. Então, aqui dentro do backlog é onde o Scrum Master vai trabalhar mais, né? Vai ter diversas tarefas ali de todo o projeto e aqui ele precisa separar e organizar tudo isso para conseguir lançar as sprints posteriormente. Agora que eu já tenho mapeado os meus objetivos e todas as tarefas dentro do meu backlog, o Scrum Master ele vai separar isso em pequenas sprints, que são as ações que a gente vai fazer para resolver aqueles problemas dessas tarefas o mais rápido possível, tá? Então, aqui está o backlog e do ladinho dele tem a sprint. Então, basicamente, o Scrum Master ele vai escolher aqui quais são essas tarefas, ele vai simplesmente arrastar e soltar dentro dessa sprint, tá? A sprint é um momento que eu vou dar uma velocidade ali, ou seja, eu vou selecionar aquelas tarefas, vou definir um prazo aqui, uma data de início, uma data de término, e todas essas pessoas envolvidas, elas vão focar toda a energia nessa tarefa, nessa sprint, para concluir elas o mais rápido possível, com qualidade, logicamente, tá? Então, o Scrum Master vai selecionando as tarefas do backlog e vai arrastando para cá. Aqui na sprint, você pode mudar o nome, você pode definir um nome específico para essa sprint, assim como criar novas sprints, tá? Começar uma nova sprint, então você pode ter diversas sprints. Então, dependendo do projeto, né, vai ter várias equipes diferentes envolvidas no projeto e você vai ter várias sprints para estar gerenciando que vão estar ocorrendo ao mesmo tempo, tá bom? Uma vez definido que a sprint está para cá, a gente precisa iniciar essa sprint. Então, eu preciso clicar lá em iniciar e ele vai abrir aqui alguns parâmetros, algumas informações para a gente definir, tá? Se você quiser, você pode definir aqui uma breve descrição dessa sprint para ficar claro como que ela está funcionando, revisar aqui a data de início, a data de término dessa sprint e aqui o plano da sprint, tá? Então ela tem uma tarefa envolvida aqui, que eu só defini uma tarefa, aqui vai ser um contador dependendo de quantas tarefas você tiver, e também tem os pontos de história, tá? É um peso que você vai colocar ali naquela tarefa para posteriormente a gente concluir ali e entender se todos os pontos de histórias foram concluídos, tá? O ponto de história você define do ladinho da tarefa. Opa, do ladinho da tarefa, clicando ali, ó, você coloca lá, por exemplo, 10 aqui. Então, essa tarefa... Opa, deixa eu clicar fora aqui. Essa tarefa tem o peso 10, né? Vamos jogar essa outra tarefa para cá. Essa daqui teria, por exemplo, o peso 5. Então, quando a gente for iniciar aqui, ó, ele vai ter 15 pontos, digamos assim, tá? Aí você pode utilizar algumas metodologias específicas. Tem algumas formas de a gente controlar os pontos de história, tá? Dá um iniciar e a tua sprint já começou a rodar. Só que é o seguinte, a gente iniciou a sprint, as tarefas em si, elas não foram iniciadas. Então, todas as pessoas envolvidas nessa tarefa, dessa sprint, elas vão ter que vir aqui, abrir a tarefinha, dar um iniciar a execução para começar essa tarefa.
ou arrastar aqui para a fase em andamento para o Scrum Master entender que eles já estão executando essa tarefa, tá? Observe que quando a gente deu um iniciar sprint, ele saiu aqui, ó, do planejamento, que é onde a gente estava planejando e controlando todas as tarefas aqui, e ele veio para essa de sprint ativo. É aqui onde a gente vai saber quais os sprints que estão rolando, tá? Logicamente, você vai usar o filtro de pesquisa para entender qual é a sprint que você está acompanhando. Quando eu finalizar essas tarefas aqui, jogar aqui para finish, né? Ele vai concluir. Aqui tem uma definição de pronto, que é o Dodge. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Deixa eu só marcar aqui essas opções para dar um fechar tarefa. Deixa eu fechar essa daqui também. A gente já vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, quando eu concluir as tarefas, não quer dizer que eu concluí a sprint, tanto que a gente está aqui na sprint ativo ainda, tá? Então, a gente precisa voltar lá para o planejamento e essa sprint eu preciso clicar ali em terminar, né? Então, ele vai concluir aqui. Legal, a sprint foi concluída e essas tarefas somem dessa sprint. Essa sprint foi finalizada com sucesso. Para acompanhar as tarefas que foram executadas, você clica aqui em sprint concluído, é onde vai te mostrar todas as tarefas que foram concluídas dessa sprint. Dentro do Scrum, a gente tem o DOD, o Dodge, né? É a definição de pronto. De uma forma bem simples para você entender, é um checklist que você precisa preencher quando concluir uma tarefa. Será que essa tarefa foi concluída com todos os parâmetros necessários ali? Tá tudo ok? Ou preciso revisar e voltar? Então é só um checklist que você vai fazer depois que você concluir essa tarefa. Você pode definir isso para uma tarefa específica ou para todo o Scrum, tá? Sempre seguir aquelas rotinas pré-definidas que você vai colocar. Então, clicando aqui em cima em itens do Scrum, clicando aqui no DOD, no Dodge, você vai clicar em abrir. Ele já traz aqui 2 exemplos, tá? Tarefas do produto ou tarefa técnica. E aqui vai um item de bastante importância e atenção, tá? Esses 2 DODs, eles estão marcados aqui essa opção, ó. Esse item são necessários para concluir. Se você deixar marcada essa opção, todas as tarefas de todo o teu projeto, do Scrum todo, vai ser obrigado a preencher esse checklist. Se você não quiser, né, que seja para todas as tarefas, você vai deixar desmarcado aqui e você vai especificar qual DOD, qual Dodge você quer numa tarefa específica, tá? Então você pode utilizar esse que é padrão do Bitrix, pode estar modificando ele também, ou você pode clicar lá em cima em adicionar e você pode definir um checklist do zero, tá? Então eu cliquei em um novo teste aqui, eu posso adicionar uma lista de verificação, é bem parecido não, é idêntico ao checklist quando a gente cria dentro de uma tarefa, tá? Deixa eu colocar item 1 aqui e colocar aqui o item, o item 2, excelente. E você pode ir adicionando mais listas, quantas listas e itens você quiser definir, tá? Então, lembrando, deixa desmarcado aqui, senão vai ficar obrigatório para todas as tarefas, tá? Fez isso aqui, não tem um botão de salvar, tá? É só clicar no xizinho ali em cima, já está feito, já está salvo. Aqui, dentro do backlog ou lá na sprint, você pode definir o DOD sem nenhum tipo de problema. Clica na tarefa para ele abrir essa guiazinha aqui em cima e já de cara aqui em cima, ó, para você clicar nele e você vai definir qual Dodge que você quer. Eu quero que seja o teste com item 1 e item 2, tá? Dou um salvar. Vou vir na outra tarefinha, vou fazer a mesma coisa. Eu também quero que seja o teste, vou dar um salvar. Então, essas 2 tarefas agora já tem essa definição. Se eu abrir essa tarefa, mesmo que ela esteja aqui dentro do backlog, eu concluir ela, ele já vai aparecer aqui, ó, a definição de pronto que a gente falou, e já veio definido com o teste, né? Então, eu sou obrigado a marcar ali esses 2 itens de verificação e dar um fechar tarefa, para daí sim eu conseguir concluir essa tarefa com sucesso.